Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 16 de março de 2017. Eu estou com um jornal do dia 15 e do dia 16 aqui comigo, jornal Metro. Claro, o assunto principal é a lista de Janot, segunda lista de Janot, né? Onde fala de 5 ministros, 10 governadores, Lula, Dilma. Dilma a gente já sabia, né? Essa questão da Odebrecht, o Eliseu Padilha, Moreira Franco, Aloysio Nunes, Gilberto Kassab, Bruno Araújo, presidente da Câmara e do Senado. Nenhuma novidade para quem segue o meu canal, porque afinal de contas eu já tinha comentado que essa situação ia provavelmente acontecer e que ia acontecer muita situação, que ia cair a casa literalmente para a Câmara, para o Senado, tanto que eu venho falando sobre a questão da intervenção. Muita gente não acredita na intervenção, na possibilidade da intervenção. Intervenção, ela não é uma questão de querer ou não querer. Quando eu digo que apoio a questão da possibilidade da intervenção militar, não é uma questão de eu querer que os militares entrem como alguns intervencionistas estão pregando. É diferente, é muito diferente. Eu apoio a questão da intervenção militar pela simples questão de que ela é um remédio técnico para a situação. No momento que acontecer a queda da Câmara, a queda do Senado, a queda da Presidência da República e por qualquer motivo haja algum problema também com o Judiciário, necessariamente se implanta um estado de exceção. É uma questão de necessidade, uma questão de obrigação, não é uma questão legal, não é uma questão de eu vou querer isso. E também não é para se fazer um regime militar, não, bem diferente. O regime militar ele foi uma exceção da exceção por N motivos. E agora, neste momento que seria necessário se fazer, e dentro das formas constitucionais, seria simplesmente a chegada ao poder dos militares para que houvesse uma nova eleição, um novo pleito antecipado e entregasse esse novo governo ao povo brasileiro. E isso levaria um mês renovado por mais 30 dias, renovado por mais 30 dias, ponto. Quem faz essa convocação é o processo hierárquico natural, né? Então, ou é a presidência da República, ou é a vice-presidência, ou é a presidência da Câmara, ou é a presidência do Senado, ou a presidência do Judiciário. Quem faz isso é essa hierarquia, nessa linha, através do Conselho de Segurança Nacional. Então, no caso de acontecer essa situação toda, diante dessa crise toda, que pode acontecer até o final deste ano, gente, eles não têm prazo para fazer a cassação da chapa Dilma Temer, não tem prazo para ver essa questão da segunda lista aqui, do Rodrigo Janot, não tem prazo para nada. Mas uma coisa é certa, se eles levarem isso com a barriga até o ano eleitoral, vai ficar muito difícil conseguir se obter votos ou conseguir se eleger algum partido com credibilidade nacional. Então a tendência é que a rejeição seja muito grande. Para que isso não aconteça, o ideal é que se faça todas as cassações e investigações antes do final deste ano, para que o ano que vem se comece tudo novo, né? Se comece tudo do zero. Essa questão do segundo jornal, que é o jornal de hoje,
fechado contra a reforma. Tá? O dia de protestos de ontem, que foi um dia total de protestos, né, contra a reforma, né, da Previdência que está acontecendo no governo Temer. E eu tenho que falar sobre a questão da reforma da Previdência da seguinte maneira: a Previdência precisa sofrer uma reforma. Não é que eu seja a favor da atual reforma da Previdência. E até os políticos que são a favor da atual reforma da Previdência, eles têm consciência de que alguma coisa precisa ser modificada. A questão das idades é fundamental. É necessário que uma pessoa tenha condição de se aposentar, que ela possa se aposentar. Porque se não houver, porque se tu pagar imposto para a Previdência e não tiver condição de se aposentar, não tiver as mínimas condições de se aposentar, significa que, na verdade, tu está pagando algo que tu nunca vai ter retorno, né? E que tu não tem a mínima possibilidade de ter retorno. E aí, isso aí não é simplesmente um imposto, é um sequestro de bens. Já deixa de ser uma questão de impor alguma coisa para ter algo como retorno, que está rompido aí o contrato social de Rousseau, onde a segurança é o motivo do contrato social de Rousseau. E nesse momento não se há possibilidade alguma de segurança, de estabilidade futura na questão da aposentadoria. Você vai trabalhar necessariamente a vida toda e nunca vai ter expectativa de aposentadoria. Isso fragiliza consideravelmente a crença do indivíduo no Estado. E daí a questão da Previdência já poderia ter sido votada antes, mas deixou de ser prioridade para se tornar outra prioridade, a reforma política. Porque o que acontece com a reforma política? Ela ia ser votada posteriormente. Só que, diante de alguns fatos, aí entra a questão Caixa 2, entra a questão de lista aberta ou fechada, lista política, né? Aquelas de votação, a lista fechada. A lista fechada, gente, só para lembrar vocês, nós já temos votação em lista, só que a nossa lista é uma lista aberta. Uma lista com um nome seria uma lista igual. É uma lista, tem um nome, mas é uma lista, tá? Tu pode botar 2 nomes numa lista, 10 nomes, 1000 nomes, 500 nomes, pode botar quantos nomes tu quiser. Só que a lista aberta tu pode escolher aleatoriamente em qualquer um desses nomes para tu poder votar. Na lista fechada é pela ordem. Do primeiro tu tem que eleger para depois tu poder eleger o segundo. Então, digamos assim, que eles coloquem quem já tem mandato nessas listas. Automaticamente não tem alternância de poder, não tem oxigenação de poder. Por quê? Porque o partido sempre vai colocar aqueles que já têm mandato, aqueles que já têm nome. E aí sempre vão ser os mesmos políticos no poder. Então temos que ser sim contra a lista fechada. Não podemos ser a favor da lista fechada, né? E estão condicionando uma série de questões à questão da necessidade da lista fechada. Eu sou contrário à lista fechada, por esses motivos. Então a reforma política, a questão da liberação de crimes de Caixa 2, também é outra coisa. Eles querem fazer retroativo, a questão do repatriação de dinheiro, né? Querem fazer retroativo. Retroativo quer dizer antes do prazo definido, antes da promulgação da lei, e tudo que for retroativo significa que o que era antes vai ser desconsiderado, vai ser como se fosse uma anistia. Aí cometeu o crime, vai fazer de conta que não aconteceu nenhum crime, que não aconteceu nada. Isso tudo é reforma política. E aí é para tapar o sol com a peneira em relação à Previdência.
E isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, com a nova eleição do novo presidente da Câmara, com a nova eleição do presidente do Senado, que aconteceu nas férias, enquanto a gente estava de férias, enquanto a gente estava curtindo as férias, Carnaval, Natal, né? Durante esse período, eu vim alertando que algumas pessoas que chegassem ao poder iam ajudar nesse processo de manutenção da corrupção. E dito e feito, realmente é o que está acontecendo, né? Então essa reforma da Previdência provavelmente vai ser levada por pelo menos mais um mês e meio, 2, porque agora eles vão priorizar a reforma política para tentar minimizar os efeitos da lista do Janot. E percebam, essa lista ainda não acabou, não é a parte principal do negócio. Ainda tem o Petrolão, ainda tem o BNDES e ainda tem muita coisa para rolar. Isso é só a ponta do iceberg. A tendência até o final do ano, tá? Nós vamos ver muita coisa. O ano passado foi leve eu já vinha dizendo isso desde o final do ano passado. O ano passado foi leve perto do que este ano vai acontecer, porque tem muita coisa para acontecer. Lula pode ser preso? Pode. Dilma pode ser presa? Pode. Mas é o sistema total, não é uma coisa só do PT, é uma coisa de todos os partidos. Então, como é uma coisa de todos os partidos, nós devemos nos preocupar com o todo. Não é ir contra todos os partidos ou contra todos os políticos, não é isso. É exatamente o contrário. É para que a gente comece a refazer a política nacional a partir dos partidos, a partir da nossa participação. Porque não existe aproveitamento de voto nulo, voto em branco, abstenção. Aqui no Rio Grande do Sul, nós conseguimos impedir que um senador do PT chegasse ao poder, elegendo um senador que votou a favor da queda de Dilma Rousseff, né, nesse último ano passado, né? Se fosse um do PT, teria provavelmente 2/3 do Rio Grande do Sul, tinha um senador do PT já, seria o segundo e favoreceria a manutenção de Dilma no poder e do PT no poder. Mas aqui o Rio Grande do Sul soube eleger um senador que votaria contra a manutenção do PT no poder. Então nós fizemos a nossa parte e foram com as mesmas urnas eletrônicas que dizem que estão fraudadas por aí, mas nós fizemos o nosso voto valer e se tornar consciente nesse aspecto. Do mesmo modo, o PT estava no poder no governo do estado, nós retiramos o Tarso Genro, que foi ex-ministro da Justiça, né, do governo do PT, nós retiramos ele do governo do estado do Rio Grande do Sul via voto, com mais de 60%. Houve essa situação muito clara que nós realmente queríamos tirar o Tarso, né? Chegou aí para o segundo turno, mas no segundo turno ficou claro que nós do Rio Grande do Sul nós não queríamos ter mais o PT no poder, de forma alguma. E nas eleições municipais também aconteceu a mesma situação. As eleições municipais botaram a filha do Tarso Genro, Luciana Genro, na frente, depois colocaram o PT, logo o PT, Raul Ponte, um fundador do PT, o autor da lei, do projeto de lei que retirou o SPB, Educação Moral e Cívica, Estudo dos Problemas Brasileiros, as disciplinas que o PT dizia que eram dos militares, que tinham sido feitas pelos militares, na verdade foram feitas pelos monarquistas, pela monarquia. Então essas leis, essas disciplinas foram resgatadas pelos regimes militares, pelos governos militares, e a alegação do PT que essas disciplinas que ensinavam cidadania, ética, moral para o povo brasileiro, elas deveriam cair, como agora retiraram as disciplinas de história, filosofia, sociologia, não tornando elas mais obrigatórias, tornando elas opcionais. Na verdade,
não tiraram, né, simplesmente desobrigaram ela, que dá na mesma, porque acabaram fazendo com que não houvesse interesse em disciplinas que te dão consciência de cidadania e de consciência histórica, né? Então essas disciplinas foram relegadas a segundo plano. Isso faz parte de um projeto de poder do PT, dos governos de esquerda do nosso país. E nós fizemos a nossa parte, nós fizemos... não chegaram nenhum desses dois, nem o PSOL da Luciana Genro, nem o PT do Raul Ponte, chegaram sequer ao segundo turno. E um governo que estava há 4 governos no poder, aqui que era o PMDB, junto com o PDT, que eram aliados do governo nacional, nós retiramos, alternamos o poder. Isso tudo com urnas ditas fraudadas, através do voto consciente. Então, nós fizemos isso aqui no Rio Grande do Sul. Por que vocês não conseguem fazer isso no resto do Brasil? As urnas são fraudadas só no resto do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul não são? Aqui nós fizemos o nosso voto valer, o nosso voto ser consciente. O nosso voto aqui é válido. E por isso nós fazemos as mudanças necessárias no nosso país. E você pode fazer o mesmo aí no seu estado. Você tem condição de fazer isso. A mesma situação. É hora do povo brasileiro começar a se conscientizar que o voto consciente, o voto válido na urna, ele faz a diferença. Votar em branco, se abster de votar, deixar de votar, votar nulo. Percebam o seguinte: se a urna realmente for fraudada, digamos que, vamos alegar que ela seja, de alguma maneira ela seja fraudada. O que acontece com... É mais fácil pegar e fazer seria muito fácil identificar a fraude na urna se todos os nomes de todos os candidatos tivessem que ser transformados em alguma coisa. Então eles teriam que ter uma referência daquele nome daquele candidato e automaticamente modificar para o nome de um outro candidato, aleatório ou específico. Então ia ser a programação disso dentro de um programa de computador seria muito mais ampla do que simplesmente modificar votos em branco e votos nulo para o voto de alguém específico. Não acham, não concordam comigo que a programação, a linha de programação para determinada situação ficaria muito mais limpa, muito mais clara, muito mais rápida se tu transformasse simplesmente votos em branco e votos nulo em votos válidos de alguém específico? Não seria muito mais fácil? Então, cada vez que você vota em branco, cada vez que você vota nulo, ou até mesmo quando você reduz o coeficiente eleitoral simplesmente deixando de votar, você está dando o poder para alguém em seu nome, porque não existe poder vago, alguém vai lá e ocupa. E a esquerda nunca deixa de votar, nunca vai deixar de votar. Então, se você se diz de direita e não vota, você está ajudando a esquerda a permanecer no poder. A esquerda nunca vai deixar de votar, sempre vai lá e vai votar, porque a esquerda é consciente da importância do valor do voto. Sempre foi e sempre será. Agora, se a direita não sabe utilizar o voto a seu favor, é o que dá essa manipulação. E tem gente que se diz de direita e desqualifica o voto consciente. Então, quem é que tá fazendo essa propaganda em favor dizendo que as urnas são fraudadas? Qual é o partido da pessoa que faz isso? Qual é as proximidades ideológicas da pessoa que faz isso? Qual é a vantagem que essa pessoa ou esse partido leva em relação a isso? Por quê? Porque se for a direita que estiver fazendo isso, aí você pode perceber que tem alguma coisa nesse sentido. Agora, se não for, se for a esquerda ou se for alguém ligado à esquerda, você vai ver que realmente a coisa está indo para um outro lado, né? Que é exatamente favorecendo o discurso de que você, anulando, vai favorecer a esses grupos específicos, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. A gente precisa fazer as alternâncias de poder, as oxigenações de poder, a gente precisa fazer a nossa parte. É hora do Brasil fazer a sua parte, porque essas listas, ou ir para a rua protestar, ou ir fazer manifestação, isso pouco resolve. Isso vai resolver muito pouco. As estruturas de poder já foram adquiridas, foi feito isso durante as férias. Nós temos pouco a fazer nas ruas hoje, realmente.
Nós podemos ir nos manifestar? Podemos, devemos. Isso é protesto, isso é consciência cidadã, a gente tem que fazer a nossa cobrança, a gente tem que fazer fiscalização, isso faz parte do controle social cidadão. Isso realmente é importante ser feito. No entanto, perto do que realmente a gente pode fazer com um voto válido, consciente, isso é nada, é quase nada ou nada. Porque a gente precisa realmente dar valor ao voto, isso sim. E na hora que a gente precisar votar, a gente precisa ter essa consciência. Quando acontecer dos militares chegarem ao poder, se eles chegarem ao poder, eles vão simplesmente promover um novo pleito e a gente vai ser obrigado a votar novamente. Quer dizer, ninguém é obrigado a votar, você tem o direito de ir votar, mas a gente terá que votar para poder fazer a alternância de poder. E muita gente vai dizer assim, não, mas os militares têm que assumir o poder. Não, nós não vamos ter os militares no poder. Eles não querem o poder, eles querem organizar democraticamente o nosso processo. E aí eles vão devolver isso para nós e muitos vão chegar com um discurso dizendo assim, mas os militares estão à esquerda novamente. Não, não, os militares não estão à esquerda. Eles estão cumprindo o que diz a Constituição. Tá? Então, tem gente que está jogando os militares contra o povo, dizendo que os militares têm que agir quando eles querem, civil não manda em militar, né? E é hora da gente acordar para toda essa realidade, essa nova realidade, que o nosso país está em transformação, está se transformando para o bem, para o melhor. A gente não pode ser induzido ao erro nesse meio tempo por déspotas esclarecidos e pessoas que saíram do poder, foram retiradas do poder e que estão tentando manipular você nas redes sociais. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.